Olá pessoal, muito bem-vindo a todos a mais este vídeo. E hoje estaremos progredindo, não é, as nossas discussões e iremos falar sobre o que seria propriamente a psicologia integralista e, neste caso, também sobre os fundamentos que a constituem. A proposta que temos aqui de uma psicologia integralista nada mais é do que o que seria decorrente da realização de um resgate de conceitos mais transcendentes, de conceitos que estariam postos já para a humanidade, mas que são anteriores a todas as revoluções que foram impostas no período histórico da modernidade. Então, o que estamos querendo efetivamente realizar com a proposta de uma psicologia integralista seria a proposição de uma psicologia voltada ao estudo da experiência humana a partir de uma visão mais integral desse ser humano sendo constituído de uma experiência enquanto singularidade. Essa singularidade ela é tida como uma totalidade em uma visão de mundo que também é voltada para esta visão mais, digamos, ampla, abrangente, não é? Que é a visão do mundo que é decorrente principalmente do que acontece em termos das modificações que a física quântica acaba por descobrir em sua teoria. Ora, então a psicologia integralista nós temos que primariamente constituir como primeiro fator importante uma epistemologia que dê suporte a todo este conhecimento. Esta epistemologia nós temos como proposição futura de ser uma epistemologia em que as disciplinas não apresentem mais fronteiras de conhecimento. Então, o que proporíamos neste tempo seria uma omnidisciplinaridade. Esta omnidisciplinaridade nada mais é do que o conhecimento também tido primariamente como uma totalidade. Então, a psicologia ela estaria dissolvida em outros campos de conhecimento, tal e qual a biologia, tal e qual aconteceria também com os campos e especialidades da medicina, também da matemática e por aí vai. Porque, na realidade, como a conhecemos, estes conhecimentos eles não estão separados, eles não estão divididos. E a realidade ela não é composta desta forma em que os conhecimentos são dados de forma compartimentada, não é? Então, estes conhecimentos eles seriam um fluxo, eles seriam na própria realidade, abrangida também como uma totalidade, estes conhecimentos seriam a informação própria da qual se constitui a programação do que é o real. Então, a psicologia integralista ela teria como epistemologia fundamental esta lógica, não é, do conhecimento como uma totalidade. Há um problema porque o conhecimento humano ele também é decorrente do próprio movimento que é o pensamento humano. Por isso que nós tentamos esclarecer sempre nos nossos materiais, nos cursos, também aqui nos vídeos que dispomos e em todo o material que produzimos, esta versão de uma outra história para a psicologia. Porque uma outra história, não somente tentando compreender mais a fundo a história que já foi do que aconteceu para a psicologia, mas também esta versão de uma outra história em que a psicologia pode se constituir como um campo que seria realmente voltado para os estudos da alma humana.
É por isso que chamamos este movimento de um resgate, porque a psicologia, nestes tempos em que nós estamos atualmente, é imprescindível, é urgente que a psicologia volte a constituir os seus estudos para o que seria essa singular característica, esse singular caráter humano, que é de ter a sua existência enquanto um ser, não é? Não só no campo da materialidade da experiência empírica do corpo, mas também em uma totalidade que abrange essa metafísica, essa transcendência que seria a nossa alma implicada neste mesmo corpo, enquanto espécie. Então, esta é a assinatura singular de cada ser humano. Não é o nosso código genético, mas sim o que antecede a própria singularização do nosso DNA, que seria a própria assinatura desta alma quando se implica a este corpo fundamentalmente. É por isso que essa epistemologia, enquanto um sistema de conhecimento, ele tem que ser um fluxo também de pensamento em que este pensamento ele seja mais elevado, ele consiga abranger não só uma visão de realidade enquanto uma totalidade, nos termos também que estamos propondo, ou em outros termos que sejam mais abrangentes ainda, mas também o movimento deste pensamento ele tem de ser coerente com o próprio movimento com o qual a realidade ela foi criada, ela foi constituída. E este movimento ele tem que ter primariamente esta coerência para que nós possamos assim buscar o conhecimento da verdade, que nada mais seria do que o conhecimento da essência das coisas, o conhecimento da essência das experiências, da essência daquilo que nós objetivamos efetivamente conhecer. Então, primariamente, este seria o ponto fundamental e inicial, esta epistemologia mais abrangente e também da qual retornaremos a falar em outros momentos. Mas, continuando, outros fundamentos que seriam muito importantes seria a própria visão que vamos ter, tanto do corpo humano, quanto também dessa singularidade que somos enquanto uma totalidade. Ora, nós temos que compreender que quando falamos em singularidade como uma totalidade, como coloquei já anteriormente em outro vídeo, nós temos que compreender primariamente que esta singularidade ela compõe-se de uma experiência em um nível de ordenamento que seria um nível implicado, e este nível implicado ele está envolvido no nível material da realidade. Então, se formos pensar, o nosso corpo ele tem envolvido nele mesmo a nossa alma. É como se a nossa alma estivesse no nível de ordenamento do que é quântico, ou seja, do ínfimo, do intraatômico, não é? Do subatômico. Esta alma, enquanto energia que anima o corpo, ela está ali implicada no corpo. Então ela está envolvida implicitamente neste corpo. E a nossa alma é que dirige, a nossa alma é o que efetivamente conduz a nossa experiência. O nosso corpo, ele é servo desta alma. É um ditado chinês que é muito importante, porque carrega uma mensagem muito relevante. Diz que o nosso corpo é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. O nosso corpo, efetivamente, ele tem como mestre a nossa alma.
Se a nossa alma não consegue conduzir este corpo ele fica à mercê dos seus instintos, da sua programação mais elementar, que seria propriamente dos comportamentos mais basilares. Então, é aquela programação enquanto espécie do que está codificado na nossa genética. Mas o cérebro ele precisa desta condução. Quando o cérebro não tem esta condução, efetivamente é como se olhássemos um corpo inabitado. E há certos casos extremos de patologias mentais que são patologias da alma, são patologias de obliteração também nesta implicação da alma no corpo. E isto hoje a psicologia não trata, a psiquiatria também não trata, mas temos que efetivamente buscar cada vez mais saber sobre isto. Então, em segundo, nós temos que colocar que esses fundamentos em termos de como explicamos essa singularidade enquanto uma totalidade é saber que nós somos esta totalidade de uma alma implicada no corpo. Esta alma é aquela forma energética, não é, que está ali implicada no corpo e que nos anima. Esta alma, ela é inteligente, ou seja, ela possui uma inteligência própria, que é a inteligência que está sediada em nossa mente, e a nossa mente ela está envolvida no cérebro, primariamente. Esta mente, enquanto sede da inteligência envolvida no cérebro, ela então é que é a fonte do que seria o próprio movimento, o próprio, digamos, funcionamento cognitivo cerebral. A cognição é uma resultante da própria ação mental sobre o cérebro. Essa ação mental sobre o cérebro é por movimento próprio de nossa inteligência. A alma incessantemente ela está designando, ela tem um movimento de desígnio incessante sobre o corpo. Primariamente, esta inteligência ela se desdobra mentalmente a partir, não é, do que seria este movimento de percepção do mundo, de visão do mundo. A alma é quem vê o mundo. Os olhos, eles apenas projetam e enxergam e captam, não é? Então, o nosso cérebro, ele processa tanto esta projeção quanto captação de imagens, e a nossa alma é que constitui, a partir de sua inteligência, esta visão de mundo. A partir do que ela vê, ela constitui também uma base intelectual do que é este mundo. Ela compreende, ela entende e dá forma ao mundo, à realidade como a conhecemos. Portanto, este movimento de desígnio incessante da alma para com o corpo, ele se desdobra primariamente em percepção e intencionalidade. O movimento da inteligência para o cérebro, a partir da percepção, é um movimento em que esta percepção ela reorganiza, ela pode reordenar o movimento do pensamento. E é a partir do movimento do pensamento, conjuntamente com a intencionalidade enquanto força, que vai se desdobrar para o corpo. E este pensamento, se ele for reordenado ou se ele for ordenado a atuar na materialidade, esta intencionalidade seria então aquilo que irá conduzir a própria vontade humana. E esta vontade é a força humana que levará ao movimento do corpo, ao movimento do que poderíamos dizer do comportamento, que se efetuará a partir de um ato na realidade.
Este ato, nós tendemos a pensar como se fosse um ato unitário, ou seja, nós escolhemos ali mover o braço e nós movemos o braço. É, escolhemos dar um passo, nós damos um passo. Este ato ele não é um ato puramente unitário, ele é um ato sempre fluido. A realidade, tudo bem que a realidade é constituída de frames, não é? Ela tem ali espaços micro, ínfimos espaços em que são fotografias em movimento, mas este movimento da realidade ele é incessante. Ele não para, o tempo não para. Então, o movimento da realidade é sempre um contínuo. Este contínuo é o movimento da totalidade, é o holomovimento, como diz o David Bohm, em que nós estamos ali envolvidos nesse movimento. Então, o nosso ato ele se aproxima muito mais do que seria o ato teatral, por exemplo. O ato do teatro são aquelas sequências de cenas que acontecem e chegam a um final. Depois tem o ato 2, o ato 3, como peças de teatro, em que os atos seriam ali cenas contínuas para a reorganização posterior de outras cenas, não é? Isto é só uma analogia para dizer que o nosso ato, na realidade, ele é este contínuo, ou seja, como o nosso desígnio é incessante, nós estamos sempre percebendo este mundo e sempre intencionando para que o nosso corpo haja por vontade na realidade material. Ora bem, então aí é que quando este corpo ele está atuando na realidade, este corpo ele irá então não só conduzir-se nesta realidade, mas como também ele irá causar influências. Então, a partir da sua condução, este corpo ele irá gerar consequências a partir dos seus atos. Isto irá reverberar não só em outras singularidades, mas como também na própria realidade em si. A ordem de consequências possíveis de um ato é que nós poderíamos dizer que nós temos que ter bastante prudência para antever quais seriam esses possíveis ordenamentos. Nós perdemos esta noção, esse senso de perceber o nosso pensamento e reordenar o nosso pensamento, porque principalmente a partir da modernidade nós fomos processados, nós fomos condicionados a pensar que nós somos o nosso pensamento. E nós não somos somente o pensamento. O pensamento ele é um fluxo contínuo da nossa própria inteligência. E a alma, enquanto esta energia que anima, ela possui em si mesma uma essência. A essência da energia da alma é a mesma que fundamentalmente sustenta o universo. É a nossa consciência particular. Essa consciência particular, ela é particularizada, ela é feita particular, ela não é uma unidade, ela é uma unicidade. O que é que isto quer dizer? Ela é única, irrepetível, irreplicável, insubstituível. Então, isto quer dizer que a nossa consciência particular ela é criada em unicidade a partir do todo, da consciencialidade, que assim chamamos. Essa consciencialidade é a energia fundamental, é a informação fundamental que a tudo subjaz e que a tudo suporta em todo este nosso
universo. Portanto, é por isso que nós dizemos que esta consciencialidade, esta matriz energética fundamental, ela foi também criada, porque esta matriz ela possui uma informação fundamental, ou seja, ela possui uma programação. Tudo que foi criado como nós podemos conhecer em essência. Então, tudo no universo foi criado da forma que nós conseguimos perceber e que nós podemos conhecer. E esta criação tem esta assinatura, tem na sua informação, tem esta programação fundamental de como tudo foi feito. Então, esta consciencialidade, a nossa consciência particular que está suportada por esta consciencialidade, é o nosso caráter singular, é a nossa quintessência, é a nossa última instância em termos do nosso ser. É o que dá caráter à nossa alma enquanto esta mônada energética que se implica ao corpo, e enquanto está implicada ao corpo, ela se torna uma singularidade. Ok? E esta singularidade é, digamos, a unicidade total do ser humano. É a consciência particular, que seria equivalente ao que sempre foi chamado do espírito humano, esta alma implicada ao corpo. A alma, ela existe enquanto implicada ao corpo, mas ela não morre junto com o corpo. O corpo é que sofre a influência da entropia que é natural da ordem material. A ordem quântica, na ordem implícita, implicada, não existe entropia tal e qual existe na ordem explicada. As leis físicas, elas mudam, não é? As leis físicas clássicas existem na ordem atômica, na ordem quântica existem os postulados. Então, em terceiro, são os fundamentos dessa psicologia integralista, nós poderíamos enumerar as teorias neurocientíficas que nos ajudarão a compreender como é que esta dinâmica experiencial, esta dinâmica existencial do ser humano. Nós temos três teorias principais, não é? Que seria a teoria do David Bohm do sistema como um pensamento. Nós teríamos a teoria da redução objetiva orquestrada, ou a teoria OR, que é do Stuart Hameroff, em parceria com o Roger Penrose. Nós temos a teoria do efeito Zeno, ou para Portugal, o efeito Zenão quântico, não é? Este efeito Zeno é do Henry Stepp, que é um físico. E estas teorias, elas irão nos ajudar a compreender como acontece não só este desdobramento da inteligência, esse desdobramento mental da alma para o corpo, como esta experiência, depois de desdobrada ao corpo, transformada em sinapses, em impulsos nervosos, como ela se dará em projeção enquanto pensamento, o pensamento como um holomovimento, que acontece em coerência com a própria realidade. E também teremos outras teorias importantes, como, por exemplo, a teoria da morfogenia, a teoria do campo morfogenético, que influencia também a nossa própria biologia, o nosso DNA, não só em termos fundamentais do nosso código genético, mas em termos epigenéticos, principalmente. Como transformamos essa carga de DNA e como essa assinatura de nossa singularidade está ali impressa e o nosso corpo ele vai correspondendo
a nossa própria vivência implicada, não é? Esta teoria do campo morfogenético é uma teoria que é muito interessante, né? Que é uma teoria que nós podemos utilizar também nestes termos, mas aí envolverá estudos que seriam não só estudos biológicos, estudos genéticos, mas que estariam além das teorias neurocientíficas. Também utilizaríamos, não é, o que seria o desenvolvimento civilizacional em termos de uma análise da nossa cultura e de como esta cultura ela teria que se reordenar para que nós tivéssemos aí efetivamente um avanço civilizacional que não fosse puramente fundamentado em uma lógica tecnocrática da união do Estado com a tecnologia em termos mercadológicos, capitalísticos e outros mais, ou metacapitalísticos, como vivemos hoje. Isto teria também que haver um resgate de uma outra lógica, de uma outra noção. Mas, portanto, a teoria, então, em que propomos aqui desta psicologia integralista seria esta psicologia integral, em que vai abarcar todas estas noções, e aí, em quarto, nós poderíamos dizer que seria a aplicação dessa ciência nos campos profissionais da psicologia. Então, não faz muito sentido a psicologia ter diferentes teorias para aplicação em diferentes áreas. Se eu vou estudar psicologia hospitalar, eu tenho que estudar, por exemplo, muito mais o campo biomédico do que o campo da gestão. Se eu for para o campo da psicologia organizacional, industrial, eu tenho que agora estudar muito mais a área de gestão do que a área necessariamente do campo biomédico. Não. Esta psicologia integralista, ela poderia ser aplicada em todas as áreas do conhecimento psicológico, porque ali se propõe não somente a aplicabilidade, mas também a abarcar esse espaço psicológico a partir desta perspectiva de uma visão mais integral sobre a experiência humana. E onde este humano estiver, esta experiência também lá estará desta forma. E esta aplicabilidade é uma aplicabilidade direta. Portanto, o ser humano, nestes diferentes campos, o que há são as características próprias destes campos de atuação, onde o psicólogo se insere, que são campos também denominados por outras profissões. Ora, então se o psicólogo ele vai ser um perito forense, se o psicólogo está em um hospital, ele não precisa saber de medicina para estar dentro de um hospital. É a psicologia que deve lá estar no hospital e a partir da própria influência desse profissional em sua atuação, ver o humano desta forma integral dentro das suas mais variadas instituições, não é? Já que as instituições nada mais são do que elaborações político-ideológicas feitas pelos próprios seres humanos. Então, o hospital nada mais é do que uma instituição em que foi apropriada, em que foi apropriada pela modernidade a partir de uma caracterização político-ideológica. Então, o Estado, quando ele aparelha estas instituições, ele também caracteriza estas instituições a partir do seu viés político. Então, psicólogo nas organizações, nos hospitais, seja lá onde ele estiver, ele também poderá levar esta visão mais integralista e assim ultrapassar a mera denominação ou o mero espectro do campo político ideológico e também
o mero espectro das ciências sociológicas como definidoras do que seriam estas instituições enquanto funcionais ou enquanto instituições que servem à lógica societária, já que a nossa lógica societária é uma lógica que é delimitada, regulada a partir também destes mesmos espectros, certo? Tudo foi mecanizado, tudo foi transformado ideologicamente em uma lógica econômica, em uma lógica relacional, societal, em uma lógica social que vai se fundamentar pela mesma noção fragmentária que institui a crise na própria psicologia e em todas as ciências humanas. Isto, quando ultrapassado, dissolve-se neste conhecimento mais integral. Portanto, pessoal, seriam estes os principais tópicos que eu gostaria de tratar a respeito disto. Iremos cada vez que fizermos outros vídeos e outras ações, desenvolver mais estes conceitos, porque sempre estão em transversalidade com outras discussões. Espero que tenham gostado e que possam ajudar-nos deixando o gostei ou então compartilhando este vídeo com quem ainda não nos conhece. Também mostrem a outras pessoas, se assim for, visitem nossas plataformas, vejam o que dispomos mais nestes outros sites e também, se puderem, nos ajudem nas plataformas que dispomos, como o Patreon e como outros mais, que estão na descrição também aqui do YouTube, que será de imensa valia para nós continuarmos com a nossa proposta e podermos também realizar futuramente eventos gratuitos, ações que seriam para poder ajudar mais e mais pessoas a conhecer-nos e também poder acompanhar-nos nesta jornada, ok? Então agradeço a todos, até o próximo vídeo, até a próxima ação, vejam os nossos cursos online e os nossos sinceros agradecimentos. Até mais, pessoal. Obrigado.